Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria nós estarmos reunidos em nome de Jesus. Que Jesus possa, neste instante, nos iluminar e nos envolver no teu amor. Hoje, nós vamos estar falando do capítulo 12 do Evangelho. E eu acredito que seja um dos mais difíceis para nós estarmos colocando em prática, que é amai os vossos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Normalmente, nós vemos no outro o nosso inimigo, por não compartilhar das nossas ideias, dos nossos pensamentos, por nos criticar. Só que se nós pararmos para analisar, nós vamos nos questionar: quem é o meu maior inimigo? Basta nós nos olharmos no espelho. Por quê? Nós somos nosso maior inimigo. Somos nosso maior inimigo por conta de nos prejudicarmos, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritualmente falando. Nós somos nossos inimigos quando deixamos que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, fale muito mais alto em tudo que nós fazemos. É algo para que nós possamos estar refletindo. Que nós temos que trabalhar isso dentro de nós e procurar tirar isso. Porque muitas vezes, quando nós olhamos a outra pessoa como nosso inimigo, é porque, com certeza, nós não aceitamos aquilo que ela nos fala. Porque, normalmente, o que acontece? A pessoa que se diz nosso inimigo, que não gosta de nós, o que ela faz? Ela vai assim, com o dedo bem em cima da ferida. E ali ela mexe, 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 até nós gritarmos. E por que isso acontece? Por que nós gritamos? Por que nós não aceitamos? Amar os inimigos não é ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Amar os inimigos não é ter-lhe uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, eis aí a resposta. Nós não aceitamos porque esta pessoa, ela vai estar nos mostrando tudo aquilo que nós somos e que nós não admitimos em nós de jeito nenhum. É muito difícil para nós reconhecermos os nossos erros, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Já o amigo, não. Ele vai estar nos falando tudo aquilo que nós queremos estar ouvindo, mesmo porque nós gostamos dele. A presença dele nos faz bem. E dentro disso tudo, Jesus, ele foi muito decisivo quando nos recomendou: amai os vossos inimigos. Saibamos agradecer a quem nos corrige as falhas, guardando-nos o passo
em caminho melhor. O que será que Jesus quis dizer com isso? Como que eu vou amar alguém que só me critica e que só vê em mim defeitos? Algumas pessoas acham isso até uma utopia. Outros falam que é humanamente impossível. Mas não é, de maneira nenhuma. Porque esta pessoa que está nos apontando os nossos defeitos, na realidade, elas estão nos ajudando, fazendo com que nós pensemos realmente naquilo que ela está falando. Nossa, será que eu sou isso tudo mesmo? Será que eu sou tão ruim quanto esta pessoa está falando? Então, de uma certa forma, ela vai nos ajudar a estarmos nos voltando para dentro de nós e procurando nos conhecermos melhor. Mas como é difícil, né? Amar os inimigos ou os adversários, na interpretação do ensino de Jesus, não é nutrir por eles ódio ou qualquer propósito de vingança, nem mesmo desejar-lhe mal algum. É o contrário. É nós estarmos retribuindo o mal que nos está sendo direcionado com o bem. Eu não vou, com certeza, estar me aproximando dessa pessoa, mesmo porque nem ela vai permitir que assim eu faça. De que forma eu vou estar fazendo isso? Pedindo, vibrando por ela, para que ela possa estar seguindo o caminho dela, para que ela possa estar sendo auxiliada em tudo o que necessita, porque muitas vezes esses nossos irmãos, eles se encontram em situação de ódio, de vingança, e se prejudicam com todos esses sentimentos. E Jesus ainda diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. Isso foi antes de Jesus, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, mais uma vez, Jesus, ele vem reafirmar a importância da máxima que ele deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós não amamos o nosso próximo, como nós podemos dizer que amamos a Deus? O amor é uma linguagem universal. E onde tem o amor, existe a caridade, a benevolência, a fraternidade. Então, vejam quantos ensinamentos Jesus nos deixou e nos exemplificou. Se nós quisermos estar seguindo na seara de Jesus, nós precisamos compreender a dimensão disso tudo. Porque senão o nosso caminhar,
ele vai se tornar cada vez mais difícil. Quais são as razões que eu tenho para amar os inimigos? Os inimigos são filhos de Deus como nós, e, consequentemente, nossos irmãos. Se todos somos filhos de Deus, se Deus dá a nós todas as oportunidades para que nós possamos estar nos melhorando, por que seria diferente com essa outra pessoa que se diz ser meu inimigo? Deus é Pai, é misericordioso, e Ele dá essa oportunidade a todos os seus filhos. Todos, sem exceção. E por quê? Porque Ele confia na nossa capacidade, Ele confia em nós. E Ele deposita toda essa confiança a partir da oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Amar os nossos inimigos, porque nos dá oportunidade que nos proporcionam no sentido de retificarmos os nossos próprios erros, que foi o que eu já falei anteriormente. Faz com que nós voltemos para dentro de nós mesmos e que possamos estar revendo as nossas atitudes. Orando em benefício do que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós. O que significa isso? A oração, ela nos traz o equilíbrio, ela nos traz a serenidade, ela nos traz a certeza de nós nunca estarmos sozinhos. E com isso, nós temos sempre junto conosco espíritos de luz que vão estar nos auxiliando em tudo o que nós precisamos. Se nossos pensamentos e nossas atitudes forem contrárias a isso tudo, nós vamos estar atraindo para nós irmãos de acordo com os nossos pensamentos. É sintonia. Amor pelos inimigos nos dá excelentes recursos contra desajuste circulatório, úlcera gástrica. Por que será que nós sentimos tudo isso? Na realidade, essa emoção energética que nós sentimos quando nos deparamos diante de uma pessoa que nós não nos damos bem de maneira nenhuma, o que acontece? Essa emoção energética da raiva, ela vai ativar a nossa glândula suprarrenal. Ativando essa glândula, ela vai estar liberando adrenalina para o nosso sangue. Essa adrenalina vai fazer com que o nosso coração ele bata mais forte. A nossa pressão arterial vai estar subindo. A nossa respiração vai ficar muito mais ofegante. E os nossos músculos, eles vão se retrair. Então, vejam quantas coisas nós atraímos para nós por conta de um sentimento. E isso não é bom de jeito nenhum, porque aí vem as dores de cabeça, as dores de estômago, que são as coisas que mais gritam em nós
quando nós não estamos bem de maneira nenhuma. E um estudo diz o seguinte, que muitas das doenças que foram consideradas como sendo orgânicas, elas nada mais são, ou agora estão sendo reconhecidas como psicossomáticas. E o que significa isso? É a somatização de todos esses sentimentos que não nos fazem bem. De mágoa, de vingança, de ódio. E o que acontece? A reunião desses sentimentos tão negativos vão fazer o quê? Com que nós façamos com que isso fique em nosso corpo físico e vai nos atrapalhar e muito. E dependendo da situação em que nos encontramos, torna-se até crônico. Então nós precisamos tomar cuidado com esse sentimento. O amor dos inimigos não nos roubam a paz da consciência. E Santo Agostinho dizia, então, sim, ao amares teu inimigo, está a amar um irmão. É esse o motivo, porque o amor ao inimigo é a perfeição da caridade. Veja, mais uma vez, a caridade, o amor, a compreensão. E de que forma nós vamos amar os nossos inimigos? Reconhecer que a má ação de um inimigo nunca exprime a sua completa maneira de ser. O que significa isso? Que nós não podemos nos apegarmos apenas a uma atitude que aquela pessoa teve. Porque ela pode não estar num momento bom e estar nos tratando de uma forma ríspida, que nós não gostamos de jeito nenhum. Mas não significa que ela não tenha algo de bom dentro dela. Com certeza tem. E é dessa forma que nós precisamos estar olhando. Procurar não derrotar ou humilhar o inimigo. Se a pessoa está diante de nós, de alguma forma, e nós temos razão, nós não temos por que estar humilhando de maneira nenhuma. Ao contrário. E, principalmente, desenvolver em nós a capacidade de perdoar. Perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. E, principalmente, reconhecer que muitas vezes podemos ser o responsável por aquela pessoa estar nos tratando daquela forma. Então, que nós não temos como controlar os nossos desejos, mas podemos agir contrário a eles, em obediência a Jesus. Significa o quê? Se eu não tenho como estar modificando aquilo que tanto me incomoda numa pessoa, eu vou mudar aquilo que eu posso. A minha forma de olhar aquela pessoa diferente, com outro olhar. E para terminar, eu vou deixar uma reflexão para nós levarmos conosco durante essa semana, para nós pensarmos toda vez que a mágoa ou qualquer outro tipo de sentimento que não seja bom tomar conta de nós. Se Jesus viesse hoje e nos questionasse, vocês conhecem todos os defeitos dos teus irmãos,
todos os sentimentos que eles possuem. E se ele nos questionasse, e você? O que você faz de melhor que ele em termos de sentimento? Que nós possamos levar essa reflexão conosco e colocá-la em prática no nosso dia a dia, toda vez que o nosso orgulho, o nosso egoísmo falar muito mais alto, toda vez que os nossos pensamentos não forem de encontro às nossas atitudes, a tudo que Jesus nos deixou. Que Deus nos ampare, nos abençoe em retorno aos nossos lares. Obrigada.